Olá, meu povo, tudo bem? Professora Daniela de Ciências, e hoje a gente vai começar a nossa aula online com um assunto novo, que é física. O primeiro tópico de física que a gente vai estudar são as máquinas simples. Só que para vocês entenderem como as máquinas simples funcionam, eu preciso que vocês saibam o que é força-peso ou força gravitacional. São a mesma coisa, tá? Pode aparecer nos exercícios um ou outro ou os dois. A força gravitacional ou força-peso ou somente peso é uma força com que o corpo é atraído para a superfície do planeta. E massa, que é diferente de peso, não são sinônimos, tá? É a quantidade de matéria que um corpo possui. Então vamos lá. A matéria que tem no meu corpo, eu consigo medir ela num instrumento chamado balança. Então, quando eu subo numa balança, o número que aparece lá naquela balança não é o meu peso, é a minha massa. O peso é uma força que a gente vai aprender a calcular só depois, tá? Então, quando a gente vai à farmácia e vê uma balança e fala, eu vou ali me pesar. Esse termo me pesar tá errado, porque peso é uma coisa totalmente diferente. Tem a ver com a massa, mas não é só massa. A gente vai ver já já. Então, quando a gente vai na farmácia e sobe na balança, o certo seria, vou medir a minha massa. Ai, professora, mas fica ridículo. Fica, mas pelo menos você está falando certo. A unidade de medida principal para calcular a massa é o quilo. Pode ser abreviado por kg. Mas a gente também tem outras unidades de medida, grama, miligrama, mas a principal é o quilo, tá? E o peso? O peso, como eu já tinha dito, é a força com que o corpo é atraído para a superfície do planeta. A unidade de medida que a gente usa depois que calcula o peso não é mais o quilo, é o Newton, em homenagem ao cientista que fez toda essa teoria. Tem aqui ele nesse desenho, Isaac Newton. Dizem que na época ele estava embaixo de um pé de macieira, pensando em várias coisas, quando uma maçã caiu na cabeça dele. Aí ele ficou, uai, eu tenho aqui uma caneta, se eu soltar ela, ela vai voar, ela vai flutuar ou ela vai cair? Pensei. Pronto, já deu tempo de pensar. Pouco óbvio, né? Se eu soltar essa caneta, obviamente ela vai cair. Por que ela caiu? Porque existe uma força-peso ou uma força gravitacional ou gravidade que atrai os corpos para o centro. E essa força gravitacional, ela varia por duas coisas. Ou pela quantidade de matéria que um corpo possui. Então, a minha massa vai influenciar nessa força. Se eu tiver uma massa maior, o peso vai ser maior. Se eu tiver uma massa menor, o peso vai ser menor. E essa força gravitacional também varia com a gravidade do local. Aqui na Terra, no planeta Terra, eu tenho um peso. Lá na Lua, eu vou ter outro peso. Ué, professora, como assim? Então, na próxima videoaula, a gente vai ver isso melhor. Então, vamos dar uma pausa, dar uma alongada, vai ao banheiro e volta rapidinho, tá bom?